a Deus. Santo, santo é o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louva a Deus pela vida do pastor, dos obreiros, por esse convite. O pastor que fez esse convite no domingo, eu disse: se eu estou aqui aprendendo, eu tenho que compartilhar o que eu tenho aprendido. Eu aceitei de gratidão o convite dele. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abramos nossas Bíblias lá em Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Aleluia. Amém? A palavra de Deus diz assim, o título do capítulo da minha vida diz assim: as leis acerca dos servos e dos homicidas. Capítulo 21, versículo 1. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e aos meus filhos não quero sair fogo, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha, e com essa sovela lhe o servirá para sempre. Pode sentar, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando eu fui orar, pedi ao Senhor a palavra para trazer para nós aqui nessa noite hoje, para nos alimentarmos, Deus falou muito forte ao meu coração de algo que eu sempre me senti dessa forma. E além do que também no domingo passado aquela palavra arde ao meu coração até hoje. Aquela palavra de domingo arde ao meu coração até hoje. A palavra de Deus está nos dizendo de um servo, ou seja, um escravo. O escravo que, segundo a própria lei de Deus, ele serviria 6 anos. Ao 7º ano, esse escravo, ele saía fogo, ou seja, livre, não devendo nada. E fui meditar sobre essa palavra, tem algo aqui muito forte que falou comigo no meu coração. Essa palavra ela fala sobre relacionamento, vínculo, e o relacionamento que o Senhor está nos ensinando aqui. Isso aqui não serve para nós hoje literalmente, mas serve, aplica-se a nós espiritualmente. E nós podemos aprender muito com essa palavra. Ao ler essa passagem, eu fui refletir: aonde está o relacionamento nessa passagem? Com quem é esse relacionamento? De que forma esse relacionamento acontece? E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: esse relacionamento não é somente com o Senhor, mas também é com a família. A palavra de Deus está nos dizendo que
escravidão, o servo, existia e era algo natural. A pessoa se tornava escrava, seja por pobreza, seja por crime. Aqui nesse caso, aqui a palavra de Deus não fala porque que esse servo aqui, mas ele está falando no geral, o servo. Um servo hebreu que era escravo de outro servo hebreu, de um senhor hebreu. Irmãos, o que me chama a atenção nessa passagem é que durante um tempo esse servo serviu a esse senhor, e essa servidão, durante esses 6 anos, havia um vínculo dessa servidão, e durante 6 anos esse vínculo era através da lei. Durante 6 anos esse servo era obrigado a servir o seu senhor para que cumprisse o propósito daquela escravidão. Se fosse por dívida, os 6 anos seria suficiente, independente de quanto ele devia. Seja qual fosse o motivo, aquele servo seria liberto no 7º ano. Pois bem, sabendo disso, o servo sabia da lei, o servo era conhecedor da lei, ele sabia que 6 anos ele era obrigado a servir, mas no 7º não. A partir do 7º ano, ele também tinha ciência que ele poderia ser liberto, e que ele sairia livre, sem dever nada ao seu Senhor. E nós sabemos que, no caso do servo, do escravo, se é servo, se é escravo, é porque tem um Senhor. E aqui a palavra de Deus é clara, que ele foi comprado. Porém, esse servo, ele serviu 6 anos a esse senhor. E depois no 7º ano, eu penso que o senhor dele deve ter chamado, né? E dizer: ó, você já cumpriu o seu tempo, você já cumpriu os 6 anos que a lei obriga, pode ir, você é livre, você não me deve mais nada. Alguns senhores podem ter feito isso com o coração triste, porque estavam perdendo um servo por causa da lei, que a lei obrigava com 6 anos, depois do 7º ano, tinha que se libertar. Porém, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que ficar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, continuar servindo aquele Senhor, era uma opção. E aquele servo, passado os 6 anos, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor dele fez por ele, o Senhor pode ter dado família para ele, o Senhor pode ter dado uma dignidade para ele. Reconhecendo isso, esse servo, na hora desse convite, ele chega e fala para o Senhor dele: não, eu não quero ir embora, eu não quero ser livre. Apesar de escravo, apesar de servo, eu amo meu Senhor, eu amo servir ao Senhor, eu amo fazer a vontade do Senhor. Mas, para que
existia uma condição. Esse servo, ele tinha que ir à entrada da cidade, aonde ficavam os juízes que julgavam as causas, e perante todo o povo, ele teria que reconhecer, ele teria que expressar que ele não queria ser ao forno. Ele não queria ser livre. É como se ele chegasse na porta da cidade e dissesse: ó, eu estou dizendo para todos aqui que eu tenho a opção de ser livre, mas eu abro mão da minha liberdade na presença do Senhor dele. E olhando para esse Senhor, eu imagino que ele deve de olhar para a multidão e dizer: ó, eu abro mão da minha liberdade. E olhando para o Senhor, ele deve de olhar nos olhos dele e dizer: eu abro mão, Senhor, porque eu te amo. Essa era a condição, esse era o vínculo necessário. Não mais servir por obrigação, não mais servir porque a lei mandava, mas servir porque ele amava aquele Senhor, que com certeza aquele Senhor amava aquele servo. E trazendo para o nosso tempo de hoje, falando de relacionamento, nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. Esse Senhor, Ele nos comprou. E foi um preço muito alto. Verdade. Ele nos comprou com a própria vida. Mas, porém, da mesma forma, passado esses seis anos aqui, só que nós, desde a aquisição, nós somos livres. Quando o Senhor comprava um escravo, muito provavelmente, aquele que não amava o seu servo, muito provavelmente, ele dizia: esse é meu escravo, posso fazer com ele o que eu desejar. E ele é obrigado a fazer, pelo menos nos 6 anos, ele é obrigado a fazer. E o Senhor nos comprou. Ele nos comprou com a própria vida e nos disse: você é livre, pode ir. Não vou te obrigar a ficar junto de mim e me servir. Não, você é livre. E nós que estamos aqui hoje, nessa noite, nós sabemos que não há outro lugar melhor para estar do que estar na presença do nosso Senhor, na casa do nosso Senhor. E a palavra de Deus está dizendo que aquele servo, grato a tudo que aquele Senhor dele fez por ele. É interessante, irmãos, e chama a atenção essa passagem, é que esse servo, ele não está querendo ficar com o seu Senhor, continuar servindo o seu Senhor para o resto da vida, na expectativa daquilo que ele vai receber. Ele está grato por aquilo que ele já recebeu, aquilo que o Senhor dele já deu para ele. Da mesma forma, irmãos, nós temos que servir o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor das nossas vidas. Aleluia. Nós temos que
servi-lo não porque nós somos obrigados. Não, irmãos. Nós temos que servi-lo não pelo que nós vamos receber. Nós já recebemos. A promessa foi dada. E Ele não é homem de mentir e nem homem de voltar atrás. E se nós fomos comprados e nós somos escravos, só que o escravo aqui, irmão, é um escravo que é servido pelo seu Senhor. É um escravo que ama também servir o seu Senhor. É um escravo que confia plenamente na vontade do seu Senhor. Porque o seu Senhor, Ele quer o melhor para ele. Aleluia. Quando nós falamos, irmão, de escravos, não é o escravo, é a escravidão em si, não. Aqui nós estamos falando de servir, serve. O original é doulos, é escravo. É doulos, é escravo. Por que nós somos escravos e amamos o nosso Senhor? Porque Ele nos comprou por amor. Ele não nos comprou como era antigamente, como um objeto, como um patrimônio. Não. Ele comprou para que você e eu tenhamos liberdade. Aleluia. Por amor, Ele foi lá e nos resgatou do reino das trevas para o reino da luz. Louvado Deus. E por amor, Ele desceu, Ele saiu lá da glória dele, veio, nasceu, viveu como nós, passou tudo, tinha de passar, e a morte dele foi o passaporte para a nossa liberdade, a vida eterna. A palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Ele veio pagar o preço que nós teríamos que pagar. E voltando aqui para o texto, irmãos, o que me chama a atenção é o seguinte: após esse escravo chegar na porta da cidade, reconhecer publicamente, como nós fazemos também no mundo, a partir de hoje, você não é mais o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. O que me chama a atenção, irmãos, é que essa marca que era feita, ela evidenciava o relacionamento do escravo, do servo com o seu Senhor. Aonde ele passasse, muitos iam ver aquela marca e dizer, porque não era só provavelmente um buraquinho, irmãos, era furado com a sovela. Sovela, eu estava estudando, pesquisando, é aquela que fura couro. Ele deve ser pontudo e fura o couro. Então não deve ser uma marca simplesmente, uma marca pequenininha, um brinco. Era necessário que aquela marca, aonde ele passasse, todos iam perceber, aquele lá podia ser livre, mas ele, por escolha, optou continuar servindo o seu Senhor, por amor. Por amor. Aleluia. Irmãos, espiritualmente, nós somos servos da orelha furada. Espiritualmente, nós tínhamos uma dívida impagável. Lá em Colossenses 2,14 vai dizer que era uma conta impagável. E Jesus rasgou essa cédula dessa dívida que nós tínhamos com o antigo Senhor. Nós fomos comprados por outro Senhor. Por quê?
Porque nós fomos vendidos para o outro também. E nós fomos resgatados. E Jesus veio fazer o quê? Nos reconciliar com o nosso Pai. Aleluia. E aqui, irmãos, me chama a atenção também novamente. Nesse relacionamento do servo com o Senhor dele, que passou 6 anos por força da lei e 7 anos por amor. Esse servo, ele quis ficar aonde a família dele está. Deus deu uma família para ele, o servo dele permitiu que ele constituísse família. Da mesma forma hoje, irmãos. Se Deus nos concede a família, filhos, nós temos que estar junto com eles. Mas aonde? Na casa do Senhor. Glória a Deus. Porque foi o Senhor quem me deu. Nada do que nós temos, irmãos, é nosso. Nós vamos descobrir isso, irmãos, quando nós morrermos. Hoje nós falamos, eu comprei, eu adquiri, eu isso, eu aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, a morte vai nos mostrar que nem a nossa, nem a vida era nossa. Nós vivemos graças ao sopro do Espírito que vai voltar para quem nos deu. Quando nós morremos, irmãos, nós não vamos levar nada dessa terra, a nossa casa, o nosso carro, nada. Mas não é nosso? É nosso? Não. Nós apenas usamos. Deus nos permitiu sermos mordomos do que é dele. Aleluia. Irmãos, quando esse relacionamento com o Senhor, ele vai se estreitando, ele vai ter intimidade. Porque como que o servo é reconhecido? É pelas habilidades dele, não é? O servo é reconhecido pelas habilidades dele. Agora eu quero dizer aqui o seguinte, irmãos: além de Jesus nos comprar com a própria vida, nos dar a liberdade, Ele ainda nos dá uma nova vida, uma nova certidão de nascimento e uma nova identidade. Aleluia. Que é a de filho. Então, irmãos, nós precisamos refletir como que está sendo o nosso relacionamento com o nosso Pai. Eu estou servindo o meu Pai, o meu Senhor, porque eu tenho medo do inferno. Eu quero dizer para vocês, irmão, eu muito tempo na minha vida eu servi como esse servo aqui serviu 6 anos. Não porque tinha uma lei civil que me obrigava, não, mas existia a lei da religiosidade. A lei da religiosidade. A lei da religiosidade, nós temos que tomar cuidado com ela. Porque quando nós servimos ao nosso Senhor de forma religiosa, nós podemos estar incorrendo numa servidão pela lei e pensando que é pela graça. Irmãos, nada do que nós fizermos vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Pode aumentar
aumentar e diminuir o favor dele na nossa vida. Isso sim, pode diminuir. Porque se fosse assim, Deus seria temperamental, não é mesmo? Ele amanheceria de um jeito, não, hoje eu estou, né? Hoje eu estou legal com ele, né? Então eu vou ser bonzinho para ele. Hoje não, agora eu estou chateado com ele, então agora eu vou dar luta e prova para ele. Mas hoje, irmãos, nós somos provados para sermos aprovados. E eu quero dizer, irmãos, nessa noite aqui, que depois que eu descobri o amor desse meu Senhor, eu espiritualmente cheguei na presença do juiz e disse: Pai, eu não quero mais servir livre, com essa liberdade, na onde eu vou desfrutar de tudo que o mundo me oferece. Não, o mundo oferece sim, irmãos. Irmãos, nosso Senhor tem coisa muito melhor para nós. O nosso Senhor tem uma vida nova, o nosso Senhor tem uma identidade nova. Aleluia. Nós não somos filhos criados por Deus, mas nós somos filhos adotados. Deus nos adotou. Por isso, irmãos, quando nós formos fazer a obra do Senhor, façamos como esse servo aqui, ó. Eu tenho liberdade para ir ou não ir. Jesus não está te obrigando, mas nós vamos, porque nós amamos o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a minha vida, a partir de agora, pertence a Ele. É a vontade dele que eu vou fazer, não mais a minha. Eu viverei para sempre, para servir ao meu Senhor. E é maravilhoso servir o Senhor. Aleluia, glória a Deus, E aleluia. a nossa missão é anunciar isso. Venham servir a esse Senhor, Glória a Deus. porque Ele também te servirá. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejamos livres para servir.